Amém, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estou parecendo um visitante, né? Parecendo um visitante. Falta um dia do culto, você parece visitante todo dia. Quando está acostumado a vir todos os cultos, parece visitante. Mas louvado seja Deus. Eu acho que foi explicado ontem porque eu faltei. Ontem eu estava só a carcaça, irmãos. Então não deu não. Ontem não deu para eu vir não. Hoje eu vim um pouco menos moído, mas ainda estou um pouco cansado. Mas glória a Deus por isso. Tive que deixar meu irmão lá, tá vendo uma obra lá em casa. Não sou muito fã de obra braçal. Já me desacostumei com isso. Meu corpo não acostuma mais com isso fácil, não, irmãos. Então eu tenho sofrido um pouco. Meu irmão tá lá moidinho, mas ele aguenta o baque. Eu sou meio fraco. Mas glória a Deus por isso. O Senhor nos preparou essa oportunidade. Abram suas Bíblias comigo. Culto de Santa Ceia do Senhor. Culto de Santa Ceia do Senhor. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26, vamos ler um tantinho de versículos aqui. Lucas 23 e 26 a seguir. Seremos, se Deus quiser, breves para participarmos da ceia. Aqueles que participam da ceia, estejam preparados. Aqueles que ainda não participam, se preocupe com este ato, com esta ordenança do Senhor, pois é muito importante. Cristo Jesus deu uma importância enorme para isso, e nós não precisamos tratar com menos importância, porque se Ele deu tanta importância para isso, é sinal de que tem um propósito, um objetivo muito grande em nossa vida, e é do agrado dEle que estejamos valorizando isso. Então valorize a ceia do Senhor. Se você por algum motivo não está participando, não vai participar, ou não tem participado, procure diante de Deus, resolver a situação diante de Deus o mais rápido possível, para que você possa participar dessa comunhão da mesa do Senhor. Amém? Lucas 23, 26, a seguir, diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Curva suas cabeças, irmãos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos e te glorificamos por esta noite, por esta rica oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, na qual participaremos da mesa, Senhor, da comunhão, do corpo e do sangue do teu Filho, Senhor, que nos garantiu vida,
e que nos garante vida, perdão e restauração da parte do Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Os Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui para ouvir a Tua palavra. Todos nós que aqui estamos precisamos nos alimentar da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. O Senhor conhece a minha vida, conhece as minhas limitações, conhece os corações de cada pessoa, Senhor, que está aqui esta noite, as necessidades de cada um aqui esta noite. Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir esta noite, e o Senhor sabe que em mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para o povo do Senhor, mas o Teu Espírito Santo conhece os corações, a palavra pertence ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor está conosco e está em nós aqui esta noite. Fala, Senhor, com cada pessoa aqui presente segundo a Tua vontade, Senhor. Abre nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua palavra, nos dê ouvidos capazes de entender e discernir a Tua voz, para que as palavras que nós vamos ouvir aqui esta noite venham produzir frutos em cada coração, segundo a Tua boa vontade. É nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho, oramos, amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, um texto que nós acabamos de ler, um texto um tanto longo, mas eu li esse texto pelo fato de se tratar da crucificação do Senhor, se tratar de um culto de ceia. Eu li esse texto desde o começo, quando ele foi elevado, mas o foco que veio ao meu coração de compartilhar com os irmãos, eu andei por uns dias refletindo, como eu disse para os irmãos uma vez aqui, sobre a história de alguns desses homens, desses personagens que fizeram parte dos últimos dias de Jesus na terra, da crucificação de Cristo, do momento em que ele foi preso, do momento em que ele foi julgado, do momento em que ele foi levado para ser crucificado em nosso lugar. E refletindo sobre a vida desses dois malfeitores aqui, que foram levados juntamente com Cristo no dia da sua crucificação, dois homens que foram pegos, foram julgados e foram condenados de forma justa aos olhos das pessoas daquela época e segundo a lei dos romanos, foram julgados de forma justas como dignos de morte, porque havia pena de morte, e uma das mortes era a crucificação, e esses dois homens sendo culpados foram condenados à morte, e caiu para que a sua morte acontecesse no mesmo dia em que o Jesus Cristo nosso Senhor foi julgado injustamente, e foi condenado injustamente, e foi levado injustamente para ser crucificado como o pior dos malfeitores, por minha causa e por sua causa. E levando esses dois homens para ser crucificado, se você observar as passagens que falam sobre eles, Mateus cita que esses dois homens, eles também blasfemavam contra Jesus, porém Lucas aqui nos mostra que um deles blasfemou e o outro repreendeu e defendeu a Jesus. Tudo nos leva a crer que estes dois homens amargurados devido à situação, às dificuldades que eles tinham enfrentado na sua vida, e por causa de estarem colhendo os frutos dos seus próprios feitos, estarem sendo condenados por causa dos seus erros, eles se sentiam revoltados, se sentindo no direito de serem livrados daquela situação, se sentindo no direito de estarem sendo ali mortos, mas que não mereciam aquele ato a princípio. Só que um desses dois homens, sendo conduzido pelo ato da presença de Jesus diante dele, a perfeição de Jesus, a santidade de Jesus, a beleza de Jesus, o amor de Jesus, a justiça de Jesus, a meiguice do olhar de Jesus, aquele homem durante o processo que ele foi levado, estava sendo junto com Cristo crucificado, aquela afeição de Cristo trouxe aquele homem uma convicção em seu coração. O Espírito Santo mostrou para ele que Jesus Cristo era santo, que Jesus Cristo era justo, que Jesus Cristo era inocente, e que Jesus Cristo não merecia estar ali onde ele estava. E não só isso, o Espírito Santo mostrou a este homem que Jesus Cristo era Senhor, que Jesus Cristo era Rei, que Jesus Cristo tinha um reino, e que Jesus Cristo era poderoso ao mesmo tempo. Como é que um homem poderia enxergar naquele homem ensanguentado, moído, triturado, chicoteado, aquele homem que estava totalmente desfigurado? Como é que uma pessoa conseguiria enxergar ali um rei, enxergar ali um Senhor, enxergar ali um Salvador, enxergar ali um poderoso, se não for pelo Espírito Santo, que revelou a vida daquele homem, através de Jesus? Mas irmãos, quando Jesus diz para este homem aqui, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, só neste versículo nós vemos
que aqui se quebra vários tipos de pensamentos heréticos que nós temos hoje em dia no meio da sociedade. Tem pessoas, tem religiões que dizem que há a reencarnação. Os espíritas falam que há reencarnação, que as pessoas precisam vir a este mundo, cumprir um processo de purificação neste mundo durante várias vidas, até que ela seja purificada o suficiente para poder entrar e ser salva. Os espíritas acreditam nisso, e os espíritas ensinam isso, sobre a reencarnação. Eles dizem isso. Só que aqui eles diriam que este homem, este ladrão, para que ele pudesse entrar no paraíso, para que ele pudesse ser salvo, ele não poderia entrar direto no paraíso. Primeiramente ele teria que morrer, depois ele teria que voltar no corpo, depois ele teria que passar mais um processo, até que ele fosse sendo melhorado durante não sei quantos anos, eles não sabem calcular, ele viria poder merecer o paraíso. Só que Jesus deixou uma coisa bem clara: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos conseguem observar o privilégio que este ladrão teve, a oportunidade gloriosa que ele teve, o privilégio de estar ao lado, no lugar certo, na hora certa, ao lado da pessoa certa, e receber uma palavra como essa de esperança. Irmãos, nós preocupamos-nos com muitas coisas nesta vida, nós nos preocupamos com muitas coisas neste mundo, e é verdade, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter essa preocupação, é algo natural. Porém não há nada neste mundo, não há nada nesta vida, não há nada nesta terra que possa substituir a verdadeira alegria que é você um dia poder estar no paraíso com o Senhor, na presença do Senhor. Por mais que o dinheiro deste mundo possa comprar muitas coisas boas, por mais que as coisas deste mundo possam iludir, possam prender o nosso coração, por mais que esta vida pareça ser muito prazerosa, não há nada neste mundo, não há nada nesta vida, não há nada debaixo do céu que possa recompensar, que possa ser comparado a estar na presença de Deus e na glória de Deus, e a receber uma palavra como essa: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nesta palavra já se quebra a teoria da reencarnação. Aqui nesta palavra já se quebra a teoria do purgatório, porque a religião predominante no Brasil, nós sabemos que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós sabemos que eles acreditam em purgatório. O que é o purgatório? Um lugar em que as pessoas que não foram muito ruins ao ponto de merecer o inferno, não foram tão ruins ao ponto de merecer o inferno, e também não foram muito boas ao ponto de merecer o céu. Então essas pessoas, no meio termo, elas vão para um lugar chamado purgatório, e este lugar vai ser um lugar onde ela vai estar ali, e os seus familiares apresentando rezas e rezas, apresentando algum tipo de sacrifício e penitência. Pode diminuir um pouco o tempo dela, ela vai ser purificada, até que um dia ela vá passar para estar no céu. Só que com esta palavra de Jesus falando para o ladrão, se purgatório existisse, Jesus ia dizer para o ladrão o seguinte: olha, você vai primeiro passar no purgatório, e depois você vai vir comigo no paraíso. Não era isso que ele ia dizer? Em verdade te digo que hoje você vai dar uma passadinha no purgatório, daqui a um tempinho você passará a estar comigo no paraíso. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão. Ele disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Significando o quê? A purificação e a transformação e a salvação de Deus acontece na nossa vida no hoje de Deus, no aqui e no agora, e no tempo que nós temos de vida diante de Deus, andando com Ele aqui nessa terra. É aqui, é agora, enquanto os nossos olhos não se fecharam, que é o momento de nós estarmos com nossas vidas diante da presença de Deus, de sermos perdoados por eles e aceitos por Ele, para que quando fecharmos os nossos olhos, estejamos com o Senhor no paraíso. Aqui também se elimina uma teoria de algumas religiões, até mesmo evangélicas, que dizem que quando a pessoa morre, ela vai ter o sono da alma, ela vai dormir e vai apagar, e ela só vai acordar depois de muito tempo, quando ela for ressuscitada. Aqui Jesus disse para o ladrão, quando que ele estaria com ele no paraíso? Hoje estarás comigo no paraíso. O mesmo Cristo que iria morrer, iria descer as partes mais baixas da terra e levar cativo o cativeiro até o terceiro céus, o mesmo Cristo que ia pegar o paraíso e ia levar ao terceiro céus, ele disse que ele estaria com ele hoje no paraíso, significando que a partir do momento que você fecha os olhos aqui, estando com Cristo, você vai ser elevado, a sua alma e o seu espírito vai estar com ele lá. Não tem um tempo enorme que você vai dormir para depois estar com ele. Você estará com ele lá. É lógico que não será definitivo. Primeiro, depois haverá a ressurreição do corpo no arrebatamento. É você virá para ir definitivamente para a eternidade. Mas você estará com Cristo, estará consciente, porque ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui já elimina vários tipos de pensamentos errados com relação a estar com Cristo. Mas o que eu quero focar com os irmãos é no que esse ladrão reconheceu em Jesus. Ele primeiro reconheceu uma coisa. Aqui está um segredo enorme, irmãos, porque a questão da fé para salvar. Por que eu estou falando isso no culto de Santa Ceia? Porque a Santa Ceia ela é importantíssima para a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã. A Santa Ceia foi instituída por Jesus
Ele chamou seus apóstolos quando estava próximo da crucificação e participou da Páscoa com eles e instituiu a ceia. Ele disse assim: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Deu pão para eles. E pegou o cálice e abençoou o cálice, disse: esse é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deu para eles o cálice para que todos eles participassem. E ele fez isso. E Paulo, quando fala em Coríntios, diz que recebeu do Senhor aquilo que ele estava ensinando, que no dia que Jesus foi traído, ele fez este ato, e disse que era um ato para que a igreja participasse e prosseguisse, em memória de Cristo, em memória do Senhor, até que ele viesse e voltasse. Precisamos participar da comunhão, da ceia, que é o pão e o cálice, a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, nos identificando com Ele na sua morte, reconhecendo que aquela morte foi por nós, e que nós entregamos a nossa vida na morte por Cristo, e agora vivemos uma vida para viver para Deus, para a glória de Deus, para Ele ser o Senhor da nossa vida, para Ele ser o Rei da nossa vida, para Ele ser aquele que determina como nós devemos viver, andar e pairar e agir nesta terra. Então, o ato da Santa Ceia é importantíssimo. Mas uma pergunta que eu tenho para os irmãos: esse ladrão aqui, ele participou de alguma ceia? Esse ladrão aqui que estava falando com Jesus, e que Jesus disse para ele, que garantia para ele que ele estaria com ele naquela hora no paraíso, ele participou de alguma ceia? Alguém pode me responder isso? Esse ladrão não participou de Santa Ceia. Esse ladrão não foi batizado nas águas. Mas esse ladrão ouviu da própria boca do Senhor Jesus: em verdade eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Demonstrando, irmãos, que a ceia é importantíssima, que o batismo nas águas também é importantíssimo. Mas mais importantíssimo do que a ceia, do que o batismo nas águas, é o conhecimento de Jesus, é o reconhecimento de quem Jesus é, e é uma fé verdadeira em Cristo, uma fé de coração e de alma, confiança verdadeira em Cristo. Isso é mais importante, sabe por quê? Porque haverá muitas pessoas que batizaram nas águas, haverá muitas pessoas que participaram de muitas santas ceias, anos e anos, e que se encontrarão depois que morrerem no inferno, mesmo tendo batizado nas águas, e mesmo tomado santa ceia, durante muitos anos, e que se encontrarão no inferno na eternidade. E haverá pessoas que nunca batizaram nas águas, e nunca participaram de ceia, e que estarão na eternidade com Cristo. Esse ladrão é um deles. E aí eu pergunto: então por que a ceia é importante? Por que o batismo é importante? Porque é da seguinte forma, irmãos: se você tem a oportunidade, se você ouviu o Evangelho, se você reconheceu a Cristo como o Senhor da sua vida, como o inocente que morreu como culpado, para salvar o culpado e tornar o culpado justificado e santo, no caso eu e você, se você crer nele de verdade, o primeiro desejo que você vai ter no seu coração é de se identificar com ele, de se batizar, porque foi uma ordenança dele, de confessar que você pertence a ele, de participar do batismo, que o batismo é uma confissão pública, é uma confissão aberta de que você renunciou a sua vida longe de Deus para viver uma vida com Cristo. É uma confissão física que você está fazendo, mas na verdade o principal ato tem que ter acontecido no meu e no seu coração, que é o novo nascimento. E o novo nascimento acontece pelo Espírito Santo, através do Evangelho, na minha e na sua vida. Quando nós cremos em Jesus de verdade em nosso coração, nós somos transformados em novas criaturas, pelo Espírito Santo. E agora nós passamos a ter o Espírito de Deus na nossa vida para nos guiar, para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, para nos guiar. E a Bíblia fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Aquele que tem o Espírito de Cristo, esse que é dele. E se nós não temos o Espírito de Cristo, a palavra de Deus diz que nós não pertencemos a ele. E quando nós temos o Espírito de Cristo, nós queremos cada vez mais Jesus. Nós queremos cada vez mais buscar mais a Deus, nós queremos cada vez mais melhorarmos, mas não para agradar o pastor, não para agradar os irmãos, não para agradar as irmãs, queremos melhorarmos para agradar aquele que morreu na cruz em nosso lugar, para agradar a Cristo. E quando nós pecamos, e quando nós erramos, nós nos entristecemos, não porque nós não vamos ter mais oportunidade na igreja por um determinado tempo, não porque nós não vamos ter de repente o reconhecimento das pessoas, não porque de repente alguém vai ficar sabendo que nós erramos e vai nos criticar, não, nós ficamos tristes e chateados porque nós pecamos contra aquele que deu o seu sangue por nós na cruz. Isso nos entristece, porque nós gostaríamos de não ter errado, gostaríamos de ter feito melhor para ele, mas aconteceu que falhamos. E quando essa tristeza vem em nosso coração, o Senhor até se agrada, porque ele reconhece e vê que você está amando a ele e valorizando a ele, e não ao fato de religiões e pessoas em si, mas a Cristo Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Então Jesus disse assim para os discípulos:
ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar. E depois ele disse que deveriam praticar a ceia. Tinha dito antes que deviam praticar a ceia. E Paulo disse que devia praticar a ceia. O ladrão não praticou, mas eu tenho certeza de uma coisa: se ele tivesse sido livre da morte, se esse dia da crucificação ele não tivesse morrido, e ele tivesse tido um encontro com os discípulos, o que esse ladrão ia fazer? Ele iria se batizar, ele iria participar da ceia, ele iria seguir a Jesus pro resto da sua vida, até o dia da sua morte, se ele tivesse a chance de sair dessa cruz. Mas aquele era o dia dele, ele não iria escapar daquele dia, era o dia da sentença de Deus sobre a vida dele, da sentença do seu pecado sobre ele, da condenação que ele iria cumprir por causa dos seus erros. Então por isso que ele não se batizou, e por isso que ele não tomou a ceia. Isso não é motivo para mim ou para você que ainda não fomos batizados, ou que não tomamos a ceia por algum motivo, dizer, não, já que o ladrão foi salvo sem tomar ceia, então eu não vou tomar ceia. Já que o ladrão foi salvo sem se batizar, eu não vou precisar me batizar. Não, ele não foi, porque ele não teve a oportunidade para isso. A oportunidade dele encontrar com Jesus foi na cruz. A oportunidade dele reconhecer a Jesus foi na cruz. E a fé brotou no coração dele na cruz. E da cruz ele não iria descer mais. Mas você está aqui, eu estou aqui. Deus está te dando graça, Deus está me dando graça. Você tem saúde, eu tenho saúde. Você tem vida, eu tenho vida. Você ouve o evangelho, eu ouço o evangelho. Então para mim e para você, a oportunidade de ouvir e obedecer, porque esse é um símbolo, uma representação da verdadeira fé em Cristo, da fé verdadeira no Senhor. Porque se nós cremos no Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. É impossível dizermos que cremos em Jesus de verdade e não quisermos obedecer a Jesus. E tem muita gente que está assim, diz que crê em Jesus, mas não quer um relacionamento com Jesus, não quer obedecer a Ele. Irmãos, e não tem jeito. A Bíblia diz o seguinte, que Ele é poderoso para salvar todos aqueles que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por mim e por você na eternidade. Mas isso se eu e vocês nos achegamos a Deus por Ele. Isso se Ele é importante para nós. Isso se o que Ele falou, se o que Ele ensinou, se o que Ele viveu, se o que Ele fez tem valor e tem importância para mim e para você. Se o Espírito Santo tem colocado no meu e no seu coração o valor e a importância disso, glorifique a Deus, porque só o Espírito Santo pode colocar isso no coração do homem. Isso não vem da natureza humana. A minha natureza, a sua natureza humana, que está caída, distanciada de Deus antes de Cristo, não quer nada com coisa espiritual, não quer nada com Deus, não quer nada com o Evangelho, não quer nada com Cristo. Quando nos despertamos para as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra em nossa vida, e precisamos valorizar isso, precisamos nos entregar a isso, precisamos confiar nisso, nos entregar a Cristo, porque Ele está fazendo essa obra em nossa vida, porque Ele é poderoso para começar e para completar, e precisamos confiar nele nisso, e seguir o processo que Ele determinou para nós. Quem crê, ouve o Evangelho, se arrepende de seus pecados, crê no Cordeiro Santo e Inocente, batiza nas águas, participa da ceia e caminha uma vida com Cristo. Irmãos, olha uma coisa interessante aqui. É uma coisa que nós às vezes não entendemos. Muitas pessoas querem entrar na glória de Deus, ou chegar até a glória de Deus. A irmã Simone estava falando aqui sobre essa questão de sofrimento, tribulação. Entrar na glória de Deus, ou chegar à glória de Deus, sem passar pela cruz, sem passar pela coroa de espinhos. Irmãos, o único meio de você ter glória, e ter glamour, e ter posição, status e fama neste mundo, aos olhos do mundo, sem passar pela cruz, e sem passar pela coroa de espinho, é pelo caminho que Satanás oferece. O único meio é esse. O caminho que Satanás ofereceu para Jesus, que Jesus rejeitou. Vai ter um monte de crente que está abraçando, e tem um monte de gente que está buscando isso, e o seu coração está voltado para isso. Jesus disse para Satanás, vai de Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Quando Satanás disse para ele, olha, tudo isso eu te dou, tá vendo aí, ó, riquezas, glórias, fama, sucesso, reconhecimento, tudo isso eu te dou, só você prostrar e me adorar. Jesus disse, eu prefiro a cruz, eu prefiro o sofrimento, eu prefiro o desprezo, eu prefiro a dor, eu prefiro o abandono das pessoas, e no final o abandono até de meu pai, sabendo que ele me abandonará por um momento,
mas para nunca mais eu me apartar dele por toda a eternidade. E quando eu voltar, não voltar sozinho, eu vou trazer milhares junto comigo que eu comprei naquela cruz. E foi isso que ele fez, milhares e milhões ele comprou naquela cruz. O Pai o abandonou no alto do Calvário, para que você e eu não fôssemos abandonados por Deus, no dia que nós estivéssemos na tribulação e necessidade, e estivéssemos precisando clamar. Para que o Senhor pudesse nos atender e nos receber, o Filho de Deus foi abandonado no alto da cruz, todo ensanguentado. Irmãos, era sangue de verdade, não era história, não era ficção científica, não era efeitos especiais, era sangue de verdade, o sangue do Filho de Deus derramado naquela cruz, pelo meu e pelos seus pecados, pela minha e pela sua culpa, para que Deus nos tornasse justos, santos e filhos do eterno, e herdeiros das riquezas das promessas de Deus. Aqui esse ladrão falou três coisas para Jesus, sobre três situações. Ele diz aqui: e nós, na verdade, com justiça, falando para o outro ladrão, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Reconheceu que ele era pecador, e que ele merecia estar naquela cruz, e que ele merecia estar ali. Enquanto nós não reconhecemos que nós somos dignos, fora de Deus e fora de Cristo, somos dignos de morte, e somos dignos de condenação, por causa do nosso pecado e rebelião contra Deus, não há como nós termos um encontro real com Cristo. Quando nós não tivermos essa consciência, dada pelo Espírito Santo, quando nós acharmos que nós somos muito bons, nós somos muito justos, que nós somos melhores do que fulano, melhores do que Beltrano, porque nós merecemos alguma coisa, nós estamos nos confundindo, irmãos. A palavra de Deus mostra e diz que o homem, fora de Deus e fora de Cristo, sabe o que ele merece? Ele merece inferno, ele merece condenação, ele merece perdição eterna. Fora de Cristo é que isso que o homem merece. A Bíblia fala que é isso, que o homem era inimigo do entendimento, era rebelado contra Deus, era filho da ira, filho da desobediência, mortos em delitos e pecados. Todos os homens, menos o Filho de Deus, todos eram isso. Então, enquanto nós temos consciência que sem Deus nós não somos nada, e que nós merecemos é juízo, condenação e tristeza eterna, quando nós chegamos a esse reconhecimento, nós não vamos valorizar o que foi feito por nós naquela cruz. E quando nós não chegarmos nessa consciência, nós vamos conseguir enxergar, irmãos, glorioso ato de Deus por nós naquela cruz, gloriosa grandiosidade daquele sacrifício por nós naquela cruz. Enquanto nós não olharmos para nós e vermos o quanto nós estávamos perdidos sem Deus e perdidos sem Cristo, e quanto nós somos condenados se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. Tem muita gente que está dizendo, tem uma frase do Facebook que fala, até uma comédia, vocês vão dar uma risada aqui agora, fala sobre assim, João diz assim, ele canta numa ocasião, Senhor, tem um louvor que fala assim, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão do meu eu, abro mão da minha vontade, abro mão dos meus planos, abro mão de tudo. Não tem um louvor que fala mais ou menos isso? Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Aí fala assim que João canta, eu abro mão, eu abro mão. Aí depois, logo depois na sequência, João canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Fala assim, João é bipolar. E ele fala, João é bipolar. Uma hora ele está abrindo mão, daqui a pouco ele está querendo que restitui, ele quer de volta o que é dele. Então ele abre mão e pede de volta, abre mão e pede de volta. Na realidade ele é bipolar, não sabe o que ele quer, porque ele não entende o que ele está fazendo no Evangelho. Ele não sabe o que é o Evangelho ainda. Ele está seguindo a maré. A música da maré vai para o lado de cá, é gostoso. Vamos lá, irmão, agora a música passou para o lado de cá. A ciranda, olha o fogo. A cobra, eba, cirandinha. Tem um monte de crente que está seguindo a maré. Olha o fogo, a chuva, já passou. Aonde que vai? Estou indo, irmão. O Senhor nos fez com inteligência, irmãos. Aqui está a verdade de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador dos homens, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o único Senhor Salvador. A verdade está aqui. Só que nós gostamos mais daquela frase, me engana que eu gosto. Pastor, não interessa, desde que vai me agradar no momento e vai me trazer um pouco de alívio, promete as coisas para mim aí que eu vou gostando, mesmo que não vai se cumprir, não me interessa, só me promete, porque eu quero ouvir palavras boas, palavras de esperança. Só que o Evangelho tem uma palavra boa para você, o Evangelho já significa boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Primeiro, você, sem Deus, está destinado ao inferno, a eternidade, perdido e abandonado por toda a eternidade diante de Deus, por causa dos seus pecados. Porém, tem uma boa notícia, Deus preparou o sacrifício, o meio e o caminho, para que você não precise mais ir para lá. Ele preparou o meio para que você pudesse receber as riquezas que nenhum de nós poderíamos pagar.
e está em Jesus Cristo. Essa é uma boa notícia. Quer uma notícia melhor do que essa, irmãos? Precisamos de uma coisa a mais do que essa? Precisamos do que mais? O que nós precisamos para nos motivar? Fala para mim. O amor de Cristo não é o suficiente. O sacrifício de Cristo não é suficiente. A morte do Filho de Deus naquela cruz não é suficiente. A promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos não é suficiente. A promessa de que Ele estará com você no momento da tribulação, no momento da alegria e da tristeza, Ele estará com você. É só você clamar, é só você confiar, é só você buscar, é só você olhar para Ele. Ele passou sofrimento, Ele passou aflição, diz que você passará também, mas mandou você ter bom ânimo. Ele vai estar com você todos os dias, Ele vai estar comigo. Ele mandou que nós continuássemos, olhássemos para frente. O mundo odiou a Ele, o mundo vai te odiar também. Porém tem pessoas que ouviram a palavra dEle, tem pessoas que vão ouvir a sua palavra, e tem pessoas que serão resgatadas e transformadas. Não espere mar de rosas na vida cristã. Espere Deus presente com você. Espere a graça de Deus para te capacitar para você vencer. Espere Deus abrir portas. Quando você menos esperar, Deus abre uma porta de escape para você. Senhor, estou sem saída, mas eu espero no Senhor, Deus abre uma porta de escape para você. Porém, saiba de uma coisa: o adversário não irá cessar. Enquanto eu e você estivermos nessa vida, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas o Senhor mostra pra gente que esse é o caminho da glória, irmãos. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da riqueza. Esse é o caminho das maravilhas. Esse é o caminho da eternidade com Deus, da presença de Deus. O caminho do sofrimento, o caminho da perseguição, o caminho da luta, o caminho da dificuldade, o caminho da tribulação. E também neste meio nós temos a alegria do Senhor e a alegria do Espírito Santo, e ela vai nos capacitar a vencer até o fim. Vai chegar o momento que você vai estar, como o diácono André aqui falou: Senhor, por um fio de cabelo, Senhor, segura no fio de cabelo, Senhor. Acho engraçado isso aí, porque uma vez eu encontrei com ele faz muito tempo, chamado Toninho Rocha. Quem é que conheceu o Toninho Rocha? Toninho Rocha, cantor Toninho Rocha. Conheceu? Uma vez ele pregando, ele falou uma coisa, eu até falei para os irmãos já aqui, gravou na minha mente. Tem frase que grava na sua cabeça e não esquece nunca mais. Ele pegou e falando, ele é um pregador, um cantor, cantava, não mexe com esse povo, que esse povo é glória, um pregador bem alegre, bem pentecostal, é glória, os corinhos lá. Ele falava assim, ele falava com ele assim, ó: aleluia! Oh, glória! Parecia que o homem está sempre sorrindo, irmãos. O homem passava numa moinha violenta, porque a gente sabia de algumas histórias de tribulação que ele passava. Só que ele estava no público, ele estava ali, ó, aleluia, com aquela alegria, tudo. E ele pegou assim: irmão, eu vou chegar no céu, nem que for de língua para fora. E arrastando, eu vou chegar no céu, nem que for de língua para fora. E aquilo gravou na minha mente. Irmãos, confie em Cristo, chegue no céu, nem que for de língua para fora, mas chegue no céu com Cristo, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Quer dizer que se isso vai acontecer lá, é porque ainda aqui vai haver dor, vai haver choro, vai haver morte e vai haver problema. Mas chegou lá, acabou, as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. Chegue até lá com a língua para fora, mas chegue confiando no Senhor que te resgatou, e não é o único que pode te dar a garantia de entrada até lá. Amém? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí ele virou para Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro reconheceu que Jesus era Senhor. Naquela situação que ele estava, ele enxergou o Senhor, ele enxergou o Deus, ele enxergou o Salvador, que ele enxergou. Irmãos, a gente chegar a Jesus hoje como Senhor, teoricamente é até fácil. Você conhece a história da Bíblia, você conhece os evangelhos, estão todos escritos, e mostrou que Jesus morreu, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e vai voltar. O evangelho mostra isso, mostra as revelações do completo, está aqui, para nós lermos, é fácil nós entendermos isso, pelo que aconteceu na história até hoje. Mas para este homem, naquela cruz, antes de Jesus ressuscitar, ele ali diante dele, ensanguentado, moído, ele reconhecer Jesus como Senhor, irmãos, é uma fé tremenda essa fé. É uma fé gloriosa essa fé. No momento de maior dor, de maior angústia, de maior desespero daquele homem, ele conseguiu olhar para o ensanguentado, na mesma situação que a dele, e enxergar o poder de Deus para salvar, enxergar a grandeza de Deus, enxergar o Deus Salvador, o Senhor. Isso é fé, irmãos. Então o que vai nos fazer agradar a Deus, o que vai nos fazer sermos salvos, o que vai nos fazer vencer até o fim, é a fé.
E é a fé em Deus, não é a fé de boca para fora, mas uma fé que no momento de maior tristeza, dificuldade e angústia, ela vai te sustentar de pé e vai mostrar: eu creio, que nem Jó falou, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu creio, eu estou aqui no pó e na cinza, sou o caco, sou o pó, cheio de tumor, meus filhos morreram, perdi tudo que eu tinha, os meus amigos estão me acusando, eu estou aqui podre, estou morto, não sei se vou voltar, não sei se vou viver, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive e ele vai no final se levantar sobre a terra. É neste momento que a fé mostra se ela é verdadeira ou se ela não é. No momento que tudo está dando certo, tudo está correndo bem, é fácil ter fé. Qualquer um tem fé. Mas no momento quando você é desafiado na sua fé e você continua crendo e confiando e prosseguindo, persistindo e perseverando, você mostra que a sua fé realmente está em Deus, está em Cristo, e Ele é fiel para te honrar. E aqui este homem enxergou isso e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Reconheceu Jesus como inocente, reconheceu que ele era Senhor, reconheceu que ele tinha um reino, e creu que ele era poderoso para levá-lo para aquele reino. É isso. Se você crê que Deus pode te salvar, você crê que o Senhor tem poder para te salvar, você crê nisso. Este homem naquela situação, sem ver ressurreição, sem nada, ele creu que o Senhor podia fazer isso por ele. Ele olhava para ele, ele via que para ele não tinha jeito. Nele, para dentro dele, para mim não tem jeito. Não adianta eu tentar, que para mim não tem jeito. Eu estou aqui, eu mereço, vou morrer mesmo, eu sou digno disso e não tenho o que questionar sobre isso. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode me levar contigo. O Senhor tem poder para isso, o Senhor tem condições para isso. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Então se você crê que Deus pode, que Jesus pode e que Ele é poderoso para fazer isso, Ele tem uma palavra para dizer para você: hoje você estará comigo no paraíso. Não estou dizendo hoje de morrer e passar para a eternidade. Hoje em Cristo, o Espírito Santo de Deus vai te dar certeza de vida eterna. Porque a vida eterna começa em nós aqui, irmãos. Tem pessoas que estão esperando o seguinte: eu vou esperar para eu ter a vida eterna. Eu ter a vida eterna. A Bíblia fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque a presença do Filho está dentro de você aqui, através do Espírito Santo. E a vida eterna começa comigo e com você, aqui nessa terra, conhecendo e reconhecendo a Cristo e aprendendo dele. Amém? Expõe de pé aqueles que vão participar da ceia em nome de Jesus. Os que não vão, fiquem assentados, estejam em oração, glorificando ao Senhor. Quero aqui convidar a irmã Simone para estar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Quem é que vai chegar no céu que seja de língua para fora? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Porque Ele vai te arrastar, nem que for pela língua. Ele vai pegar na sua língua assim, ó, te arrastar. Tomara que Ele... Deixa eu ficar aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Está louvando 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com o celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu